Quem dá mesmo uma pequena moeda a um homem pobre recebe 6 bênçãos, mas quem fala com o pobre para tranquilizá-lo é merecedor de 11 bênçãos. Bom dia, muito bom dia para vocês. Estamos ao vivo em mais uma das nossas lives. Estamos aqui mais um dia para o nosso De Volta à Essência. Hoje é segunda, mais uma segunda aí com vocês. Uma ótima segunda-feira, que seja um dia muito gostoso para vocês. E hoje, então, a gente vai para mais um dia onde a gente vai decodificar Provérbios 31. Mais um dia de aprofundamento em quem nós queremos de fato ser para quando nos casarmos, estarmos bem e entendermos o nosso papel diante da constituição de uma nova família. Hoje a gente vai ver o versículo de Provérbios 31, 20, que diz: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. A mulher virtuosa, ela tem uma característica que é a característica de praticar a justiça. E o que é praticar a justiça? Vamos ler Deuteronômio 15, 7 e 8, que diz: se houver um carente entre seus irmãos, numa de suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureçam seus corações, nem fechem a mão a seu irmão carente. Vocês definitivamente devem abrir suas mãos e lhe emprestar o suficiente para o que lhe faltar. Então, a gente vê em Deuteronômio 15, 7 e 8 um mandamento de sermos generosos, né? De praticar a justiça. E essa palavra, esse termo, né? Praticar a justiça, em hebraico, na verdade, é uma palavra, tzedaká, que é esse hábito que a gente deve ter de ajudar o outro, que traz benefícios para você e para outra pessoa. É estar sensível e atenta às necessidades dos outros e abençoá-las, de modo que você ajude a pessoa a sair da condição de necessidade que ela se encontra. Então, olha que especial que é praticar a justiça. Algumas Bíblias, inclusive, trazem a tradução como caridade, quando existe o termo tzedakah. Mas, na verdade, ele está muito mais para praticar a justiça mesmo, do que caridade. Porque caridade é no sentido de... às vezes parece até uma superioridade, no sentido de, estou dando aqui. Mas a verdade é que a prática da justiça é um movimento que a gente faz para, de fato, levar o outro a melhorar a sua condição de vida, melhorar aquilo que ele está passando. E a verdadeira riqueza, ela não é você ter um amontoado de dinheiro. Não é sobre isso. Mas é sobre você, mesmo muitas vezes não tendo uma condição financeira super diferenciada, você conseguir fazer o outro um pouquinho melhor. Você conseguir levar o outro a, de alguma forma, expandir, crescer e se tornar mais rico também. E aí isso pode ser feito financeiramente, isso pode ser feito através de palavras de incentivo, isso pode ser feito inclusive através de comida. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar é no caso, sei lá, sua mãe precisa de uma prótese no dente. Ao invés de você dar algum dinheiro para alguém que está na rua, você vai e ajuda sua mãe, você abençoa sua mãe, você pratica a justiça na vida da sua mãe, porque ela é o próximo mais perto de você. Ela é a pessoa que está ali do seu lado e que precisa. Então, esse movimento de estar sensível a quem está ao seu redor, de dar, de não ficar procurando se a pessoa de fato precisa ou não, do tipo, mãe, mas o que você está fazendo com o seu dinheiro? Onde está seu dinheiro? A gente precisa lembrar que o dinheiro que a gente tem, ele não é nosso. O dinheiro que a gente tem, ele é do Criador. Nós somos meros serviçais. Então, a gente tem que gerir muito bem. E esse dinheiro, ele está a serviço da vida. Ele não está a serviço de uma conta no banco, simplesmente. Ele serve para abençoar.
E seja lá quanto for, seja R$ 1 que você dá para alguém para ajudar a pessoa a comprar alguma coisa, seja 10.000 reais, 15.000 reais, ou sei lá quanto for. O interessante e importante lembrar é o movimento que a gente faz. É essa generosidade que sai de nós e que nos torna pessoas mais elevadas também para este mundo. Então, a gente vai colaborar com a vida do outro. Mas quando a gente colabora com a vida do outro, a gente colabora com a nossa própria vida. Entendendo que nós estamos melhorando, entendendo que a gente está saindo do nosso egoísmo, a gente está saindo do nosso umbigo e olhando para o outro, estando sensível à necessidade dos outros. E isso é muito válido para sermos pessoas melhores. Então, geralmente, quando a gente pensa em praticar a justiça, a gente começa pelo mais longe. Mas a ideia não é começar por quem está mais longe, a ideia é começar por quem está ao nosso lado. Toda vez que você dá satisfação ao outro, seja com dinheiro, comida ou palavras de incentivo, você está sim praticando a justiça. Então toma cuidado com aquilo que você fala, principalmente quando alguém te falar os sonhos, as metas. Incentiva. Por mais que você não esteja enxergando o sucesso da pessoa, por mais que você não esteja entendendo ao certo o que ela quer, onde ela quer ir, incentiva, é a vida dela. São os desafios que ela tem que viver. O nosso papel nesse mundo é sermos generosos até com as palavras e incentivarmos as pessoas, darmos comida quando necessário, dinheiro também, financeiramente com certeza também. E eu gostei muito dessa frase de um rabino, Rabino Yitzhak, que ele declarou: quem dá mesmo uma pequena moeda a um homem pobre recebe 6 bênçãos, mas quem fala com o pobre para tranquilizá-lo é merecedor de 11 bênçãos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as nossas palavras, elas têm uma profundidade enorme. E cabe aqui lembrar que palavras formam crenças. E crenças estão na mente. Crenças são afirmações que se tornam para cada um de nós verdades absolutas e que vão pautar as nossas ações, o nosso comportamento. Por exemplo, se você passa a vida dizendo para si mesma: eu sou feia, tudo que você fizer vai ser baseado nisso. Então, se você acha que você é feia, você não vai passar maquiagem, não vai estar em determinadas lojas, não vai sair com determinados homens, não vai estar em determinados lugares, vai se esconder, não vai ter confiança para estar num palco, não vai ter confiança para falar numa câmera. Por quê? Porque você cresceu se dizendo a si mesma que você era feia. Então, as crenças são essas verdades absolutas que vão pautar a nossa vida. Se eu tenho a capacidade de ser generosa com as minhas palavras, de tranquilizar alguém que está numa situação financeira péssima e de falar para essa pessoa: calma, vai ficar tudo bem, você está tendo muito mérito. Você está indo um nível além. Não é simplesmente dar algo financeiramente, mas é fazer a pessoa ter novas crenças sobre aquela situação que ela está vivendo. E isso é muito precioso. Porque se ela tiver calma, se ela tiver tranquilidade e se ela pensar de uma maneira diferente, ela consegue se comportar de uma maneira diferente e, consequentemente, ela consegue ter um hábito diferente e um resultado diferente. Então, olha que louco. A nossa palavra de incentivo ela é capaz de determinar o resultado de outra pessoa. A nossa palavra de incentivo ela pode ser determinante para uma pessoa sair da condição de pobreza ou não. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E a generosidade, ela tá nisso. E aí, quando a gente entra especificamente dentro de um relacionamento, isso é mais importante ainda. Porque a gente precisa estar muito sensível ao nosso parceiro. A pessoa que está ao nosso lado. Essa pessoa tá precisando de alguma coisa? Essa pessoa tá necessitando de uma roupa, de ir ao médico, de um remédio? Como é que ele tá? Outra coisa, ele tem sonhos, ele tem planos. Você tem incentivado ele? Você tem abençoado a vida dele com as suas palavras? Você tem gerado nele novas crenças para que ele não desacredite de quem ele é,
para que ele não desista. Lembre que a gente já conversou nas nossas lives sobre o poder que a mulher tem, o poder de construir ou destruir um cara. E aqui tá a grande questão, a grande explicação. A generosidade da mulher, ela passa pelas palavras dela. Então, se eu sou generosa com as palavras que eu digo ao homem que está ao meu lado, eu posso fazer dele um homem de muito mais resultado. Eu posso fazer dele um homem que, de fato, se eleve, vá além do que ele mesmo enxerga. Mas eu preciso ser generosa com as palavras. Esse aprendizado da generosidade, ele vem do dia a dia. Ele vem de você olhar a necessidade do outro e de você, de fato, se propor a não medir palavras, mas a incentivar o outro, a animar o outro. Então, estar sensível ao que o seu parceiro está te trazendo. Principalmente se você está num relacionamento que está visando o casamento. Entenda que as palavras que você diz aqui no namoro, elas vão ser essenciais para o homem que ele vai se tornar, para o pai de família que ele vai se tornar. Elas vão ser essenciais para o marido que ele vai se tornar. Então, quanto mais eu tô sensível ao meu namorado, quanto mais eu presto atenção no que ele tá me trazendo, nas necessidades dele, mais eu consigo ser generosa. E mais eu consigo abençoar a vida dele. Seja financeiramente, seja através de um alimento, mas principalmente, eu acho que esse é o ponto mais determinante dentro do relacionamento para a generosidade. É o ponto onde é culminante, que é as palavras de incentivo. Se você for generosa nas palavras, você consegue alcançar um nível de relacionamento muito alto. Se você não medir palavras para elogiar, para incentivar, para apoiar o sonho, para apoiar as decisões, para falar de maneira sábia, se você for generosa na sua fala com este homem, com o seu namorado, quando ele se tornar o seu marido, vocês terão uma conexão extremamente profunda. Porque você está ali, com ele, dando apoio, construindo diariamente. Então seja generosa e esteja sensível a quem está ao seu redor. A gente precisa parar de estar nos lugares com o celular na mão, mas estar sensível às necessidades dos outros. E se lembrar sempre, se nós somos generosas, se nós temos esse hábito de estarmos sensíveis a quem está ao nosso redor, sem dúvida alguma, Deus continua cuidando da gente. Ele continua nos abençoando. Ele vai continuar sendo generoso com a gente também. Basta a gente deixar de focar só em nós, mas focar o quem está ao nosso redor. Essa é uma verdadeira generosidade. É isso que de fato uma mulher virtuosa faz. Deixar de olhar para o próprio umbigo e passa a olhar para quem está ao seu redor. Para de se diminuir, se colocar de vítima e entende que é tão protagonista da sua própria vida que pode ser generosa com quem está ao seu redor. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de ficar comigo aqui nas próximas lives. Se você não viu alguma das nossas lives anteriores, tá tudo no nosso canal do YouTube. Você pode entrar lá, assistir de novo. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua preparação para o seu casamento. Voltamos amanhã com muito mais. Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar ler e te responder. Um abraço e até mais!